mulher é humilhada em um mercado ao pedir leite para seu filho, até que um mendigo faz algo que toca seu coração e muda sua vida para sempre. Ana estava imersa em seus próprios pensamentos enquanto caminhava pelos corredores do mercado, seu olhar distraído, mas com uma leve sensação de desconforto. A mulher mais rica da cidade, mas ninguém sabia disso. Ela vestia roupas de grife, mas sua postura e olhar se distanciavam do glamour que sua fortuna trazia. Ana não gostava de ostentar sua riqueza. Pelo contrário, ela preferia esconder o fato de que era milionária. Ela queria algo mais do que riqueza material. Ela queria encontrar pessoas de bom coração, pessoas que, assim como ela, ainda acreditassem que o mundo pudesse ser um lugar mais gentil. Apesar de ter tudo o que o dinheiro poderia oferecer, Ana sentia que faltava algo essencial em sua vida. Sua fortuna não preenchia o vazio que existia em seu coração. Ela havia perdido a fé nas pessoas ao longo dos anos, vendo-as apenas como aquelas que estavam interessadas no que ela poderia oferecer em troca de favores ou em busca de algo mais. Ela não sabia mais o que era ser genuinamente amada por quem ela realmente era, e não pelo que ela representava. O único desejo de Ana era encontrar alguém com um coração puro, alguém que não se importasse com o que ela tinha, mas que estivesse disposto a oferecer algo genuíno de si mesmo. Ela queria de alguma forma poder abençoar essa pessoa com o que tinha de sobra, para que ela pudesse sentir que ainda existiam pessoas boas neste mundo. E foi nessa busca que ela entrou no mercado naquele dia, sem saber que algo muito mais profundo e revelador estava prestes a acontecer. Ela estava com seu filho, Lucas, que olhava as prateleiras com interesse, tentando escolher entre os itens que gostava. Ele tinha apenas 7 anos, mas já era perceptivo o suficiente para perceber que a mãe estava diferente, triste talvez, mas ele não entendia bem o porquê. "Quero leite, mamãe", disse Lucas, olhando para uma caixa no alto da prateleira. Ele estava animado com a simples ideia de ter o leite que adorava, e o sorriso em seu rosto fez o coração de Ana apertar. Ela queria tanto dar a ele o melhor de tudo, mas ela sabia que não se tratava de dinheiro. Ela precisava encontrar a verdadeira bondade para que, enfim, pudesse trazer algo mais valioso para sua vida. Quando se aproximou do caixa de leite, ela teve uma sensação estranha. Havia uma mulher na fila ao lado, que parecia observá-la com um olhar desconfiado. Ela foi imediatamente julgada pelo seu estilo, pelos seus acessórios caros, como se isso fosse a medida de seu caráter. A mulher a olhou de cima a baixo e, com um sorriso sarcástico, falou alto o suficiente para todos ouvirem. "Você realmente acha que pode comprar tudo, não é? E mesmo com tanto dinheiro, parece que não pode pagar nem por um simples leite." Ana tentou ignorar, mas as palavras da mulher ecoaram em sua mente. Ela estava acostumada com esse tipo de julgamento, mas hoje sentiu uma dor profunda, como se aquilo fosse um lembrete cruel de sua solidão. Ela olhou para o rosto de Lucas, que não parecia entender o que estava acontecendo. Ana tentou sorrir para ele, mas sua tristeza estava estampada em seu rosto. O caixa tentou passar o cartão de crédito, mas o terminal falhou repetidamente. Ana olhou para o valor na tela e sentiu o peso do momento. De alguma forma, mesmo tendo tanto, ela não conseguia pagar por aquilo, o que parecia um detalhe simples, mas era um lembrete de que sua vida estava desconectada da verdadeira felicidade. Ela olhou ao redor, desesperada, tentando encontrar uma solução, quando, para sua surpresa, um homem se aproximou. Ele estava encostado em uma das pilastras, com roupas simples e puídas, o rosto marcado pelas adversidades da vida nas ruas. O olhar do mendigo encontrou o de Ana, e algo nele a fez parar. Ele não parecia estar ali por acaso, e ela sentiu uma energia incomum em sua presença. Ele a observou por um momento, sem pressa, e então disse calmamente, mas com um tom que todos puderam ouvir: "Eu pago o leite." Ana, surpresa, olhou para ele com uma mistura de confusão e incredulidade. "Mas, você..." Ela tentou falar, mas não conseguia encontrar palavras. Como aquele homem, que claramente não tinha nada, estava oferecendo algo que ela, com toda a sua fortuna, não parecia ser capaz de dar. O homem olhou para ela com um sorriso suave. E o que ele disse a seguir foi algo que tocou profundamente o coração de Ana.
Às vezes, as coisas mais valiosas não têm preço, senhora. Ele não esperou por mais nada. Pegou algumas moedas do bolso, suficientes para pagar o leite e ainda dar algo mais, e colocou-as suavemente sobre o balcão. Ana ainda estava atônita. Como ele podia ter um coração tão grande, enquanto ela, contanto, não conseguia encontrar esse tipo de pureza em nenhum lugar? O caixa hesitou, mas aceitou o pagamento. Ana estava com os olhos marejados, e seu filho, agora ciente da tensão, olhou curioso para a mãe. Ela pegou o leite, mas antes de ir embora, olhou para o mendigo, que já estava se afastando para a saída. Ela sentia que ele não estava ali por acaso, e que, de alguma forma, ele havia tocado algo em seu coração que ela ainda não entendia totalmente. Ela não soubera exatamente o que o homem queria, ou o que ele significava, mas sentia que a sua vida tinha mudado naquele momento. Ele havia mostrado a ela algo que ela buscava há tanto tempo: bondade genuína. E com aquilo, Ana soubera que sua busca estava apenas começando. Ela precisava entender o que realmente significava ser uma pessoa de coração puro e, talvez, de alguma forma, abençoar aqueles que ainda conseguiam ver o que ela não conseguia. Mas quem era esse mendigo e por que ele a havia ajudado? Ele tinha mais a oferecer do que ela imaginava, e isso se tornaria uma verdade que, em breve, revelaria segredos que poderiam mudar para sempre o curso de sua vida. Ana saiu do mercado com o leite em suas mãos, mas sua mente estava em um turbilhão. O peso do gesto do mendigo continuava a se arrastar como uma sombra sobre seus pensamentos. Ela sabia que o que havia ocorrido não era algo trivial, não era apenas um simples ato de caridade. Havia algo mais ali, algo que ela não conseguia explicar. Ele havia feito algo que, de alguma forma, tocou um ponto profundo em seu coração, algo que estava adormecido há anos. Ela olhou para Lucas, que estava sorrindo, contente com o simples prazer de ter o leite que tanto queria. O menino estava completamente alheio ao que acontecera, ao desconforto da mãe e à tensão que ela sentira naquele momento. Ele parecia ser o único que não se importava com o que as outras pessoas pensavam. O único que ainda sabia como valorizar as coisas pequenas. Na sua pureza, Lucas era o que ela mais desejava. Um coração sem sombras. Ana caminhou até o carro, os passos agora pesados, como se cada movimento fosse um reflexo da luta interna que ela travava. Ela sentia como se uma porta tivesse sido aberta, mas, ao mesmo tempo, uma escuridão a envolvia, como se ela tivesse ficado frente a frente com algo que sempre estivera oculto, algo que, por algum motivo, ela havia se recusado a ver até então. Ela sabia que havia algo em seu interior que a desconectava das pessoas, algo que a fazia querer esconder quem ela realmente era. Talvez fosse o medo de ser julgada, de ser vista apenas como uma fonte de dinheiro. Mas o que a havia tocado naquele mendigo? Porque ele, um homem aparentemente sem nada, parecia ser a única pessoa que havia de verdade. Quando chegou em casa, Ana se sentou no sofá, com Lucas ainda brincando no quarto. Ela não conseguia parar de pensar no mendigo, nas palavras que ele dissera. Às vezes, as coisas mais valiosas não têm preço. O que ele queria dizer com isso? Era como se o ato dele fosse mais profundo do que um simples gesto de caridade. Ele estava tentando lhe mostrar algo que ela não conseguia enxergar. E mais importante ainda, ele parecia entender a dor que ela carregava, sem nunca ter dito uma palavra sobre seu passado, sobre sua vida. Ana havia crescido cercada de luxo, sempre tendo tudo o que queria, mas a solidão nunca a deixou. Ela construíra um muro ao seu redor, acreditando que as pessoas estavam mais interessadas no que ela tinha do que em quem ela realmente era. Ela se tornara cínica, desconfiada de todos. Mas o mendigo, com seu olhar simples e sereno, parecia ver através desse muro. Ele não a via como uma mulher rica, nem como uma mãe que lutava para manter sua imagem intacta. Ele a viu como uma pessoa, com todas as suas fraquezas e inseguranças. Os minutos passaram e Ana ainda estava ali, perdida em seus próprios pensamentos. Ela havia decidido naquele momento que precisava entender mais sobre aquele homem. Quem ele realmente era? O que ele fazia? Por que ele a havia ajudado? O que ele sabia sobre ela que ela mesma ainda não sabia?
Na manhã seguinte, Ana decidiu voltar ao mercado. Ela não tinha um plano claro, mas sentia que precisava seguir seu instinto. O que ela buscava, mais do que entender a generosidade do mendigo, era encontrar alguma resposta, uma direção para sua vida. Ela queria entender se ainda havia bondade genuína neste mundo. E talvez, mais importante, queria saber se ela poderia encontrar essa bondade em si mesma. Ela voltou ao mercado com Lucas, mais uma vez tentando manter o semblante tranquilo, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, ela sabia que tudo estava prestes a mudar. O mendigo não era apenas alguém que havia pago por um simples leite. Ele representava algo muito maior. Ele era uma chave para desbloquear a parte mais profunda e mais pura de si mesma. Uma parte que ela havia escondido e negligenciado durante todos esses anos. Ela se aproximou da área onde ele havia estado no dia anterior, com os olhos atentos, procurando por qualquer sinal dele. No entanto, o mendigo não estava lá. Ana olhou em volta, tentando disfarçar a frustração crescente. Seria ele uma figura de uma vez só, uma espécie de anjo disfarçado que aparecera apenas para lhe mostrar algo que ela não estava disposta a ver antes? A ansiedade cresceu dentro de Ana enquanto ela começava a questionar se deveria ter feito algo mais, se deveria ter se aproximado dele, se deveria ter dito algo quando teve a chance. Mas o que ela diria a ele? Que ela era uma mulher rica que estava tentando encontrar pessoas boas para poder ajudar. O que ela realmente queria de alguém como ele? Enquanto se perdia nessas questões, uma figura apareceu à sua frente. Era o mendigo, agora sentado no banco da praça do lado de fora do mercado, com a mesma expressão serena de antes. Ele estava com uma sacola plástica ao lado, aparentemente contendo algo simples, mas que de alguma forma parecia carregar um valor imensurável. Ele não parecia ter pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. E quando Ana se aproximou, seus olhos se encontraram novamente. "Você voltou", disse ele com um sorriso suave, como se fosse uma surpresa, mas também como se já soubesse que isso aconteceria. "Você quer entender o que aconteceu ontem?" Ana sentiu o coração acelerar, mas se sentou ao seu lado, determinada a encontrar as respostas que tanto procurava. Ele não era apenas um homem sem lar. Ele era um farol de sabedoria que ela ainda não compreendia completamente. "Sim", ela respondeu, a voz trêmula. "Eu quero entender. O que você viu em mim ontem? O que eu não consigo ver em mim mesma?" O mendigo olhou para ela por um longo momento, antes de falar com a calma de alguém que já havia visto muitas vidas e muitas lutas. "Eu vi alguém que, assim como todos nós, se perdeu ao longo do caminho. Eu vi uma mulher que tem tudo, mas que ainda procura por algo que dinheiro não pode comprar. Eu vi uma mãe que deseja dar algo genuíno ao filho, mas que, antes de tudo, precisa aprender a dar isso a si mesma." Ana ficou em silêncio. As palavras dele soaram como uma verdade nua e crua, e ela sentiu uma pontada em seu peito, como se ele tivesse tocado em algo que ela havia enterrado há muito tempo. Ela não sabia o que responder, mas algo dentro dela começou a mudar. Ela sentia que o mendigo estava ali, não por acaso, mas como um guia, alguém que a havia encontrado justamente no momento em que ela estava mais pronta para ouvir. "Você está à procura de algo, não é?" O mendigo continuou com um sorriso que parecia conter um conhecimento profundo. "Às vezes a bondade não está em grandes gestos, mas em encontrar quem realmente somos, sem as máscaras." Ana, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ela estava ali, não apenas para entender o gesto dele, mas para entender o que ela mesma havia perdido. E, com isso, ela soubera que sua vida e sua busca por alguém bom de coração estava prestes a se transformar de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O mendigo se acomodou mais confortavelmente no banco da praça, enquanto Ana se mantinha em pé, ainda tentando processar suas palavras. Algo dentro dela, algo profundo, começava a se revelar, e a ideia de que ela estava sendo guiada por aquele homem simples, sem riquezas ou ostentação, a deixava em um estado de confusão emocional. As palavras dele ecoavam em sua mente como se estivessem gravadas em sua alma. A bondade não está em grandes gestos, mas em encontrar quem realmente somos. Ana olhou para o mendigo, seus olhos inundados de incerteza, mas também de uma estranha esperança. Era como se, ao falar essas palavras,
ele tivesse tocado um ponto sensível em sua vida, algo que ela havia ignorado durante tanto tempo. Ela sempre achou que, por ser rica, por ser poderosa, poderia preencher o vazio de sua vida com bens materiais, com pessoas ao seu redor que a idolatravam pela sua aparência e pelo seu status. Mas agora, ali, diante de um homem que tinha nada além de sua própria humanidade, ela começava a perceber o quão vazio isso tudo parecia. Eu não entendo, disse Ana, a voz embargada. Eu tenho tudo. Eu posso comprar qualquer coisa, qualquer um. Mas isso não preenche meu coração. Sinto como se fosse uma farsa. Como se as pessoas me vissem só pelo que tenho, e não pelo que sou. O mendigo a olhou com suavidade, seu olhar profundo, sem julgamentos, apenas compreensão. Ele sabia que aquelas palavras não vinham de um lugar de desespero, mas de uma busca sincera. Ele sorriu com leveza e, com a calma de alguém que havia visto muito ao longo da vida, disse: Você está perdida, não é? Como muitos de nós. Mas acredite, a riqueza não é medida pelo que você possui, mas pelo que você é capaz de dar. Às vezes, o maior gesto de generosidade é se permitir ser quem realmente somos, sem esconder nossas feridas ou inseguranças. Ana se sentou ao lado dele, sentindo a gravidade das palavras, como se tivesse sido despertada de um longo sono. Suas mãos tremiam, e o vento suave que soprava pela praça parecia refletir a turbulência interna que ela estava vivenciando. Ela não estava ali por acaso. Não estava ali apenas para entender o gesto de bondade que ele havia tido no mercado. Ela estava ali para confrontar uma verdade que, até então, ela havia ignorado com todas as suas forças. Ela estava longe de ser a mulher que imaginava ser. A primeira coisa que você precisa entender, continuou o mendigo, é que todos nós carregamos cicatrizes. O que diferencia os que encontram paz dos que continuam a se perder é o reconhecimento dessas cicatrizes. E mais importante, é saber que não estamos sozinhos nelas. Ele fez uma pausa, como se pesasse cuidadosamente cada palavra antes de continuar. Você disse que sente que as pessoas a veem apenas pelo que você tem. Isso é verdade para muitos de nós. Eu, por exemplo, nunca fui visto como alguém importante. Mas ao longo da minha vida, aprendi que a verdadeira medida do nosso valor é aquilo que damos aos outros, sem esperar nada em troca. A bondade, Ana, é o que transforma o mundo, e talvez você esteja aqui para entender isso. Ana engoliu em seco. A palavra bondade parecia agora ter um peso imenso. Ela nunca tinha visto a vida dessa maneira, sempre acreditando que o sucesso, o reconhecimento, eram as únicas coisas que realmente importavam. Mas agora, tudo parecia tão diferente. Seu coração estava apertado, não só pela dor das palavras do mendigo, mas pela sensação de que ela havia perdido algo precioso, algo que talvez nunca mais pudesse recuperar. Eu só queria encontrar alguém com um coração bom, murmurou ela, quase para si mesma. Alguém que não me visse como uma fonte de riqueza, alguém que me amasse pelo que sou, e não pelo que posso oferecer. O mendigo olhou para ela com um olhar penetrante, e pela primeira vez, Ana sentiu como se estivesse sendo vista de verdade. Ele sabia que ela não estava apenas falando de encontrar um parceiro de vida, mas algo ainda mais profundo, algo que ela nem sequer compreendia totalmente. Ela estava buscando conexão, amor genuíno, algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Você já encontrou essa pessoa, disse ele com um sorriso suave, mas carregado de uma sabedoria que ela não conseguia ignorar. Ela está bem à sua frente. Ana olhou para ele, confusa, sem entender. O mendigo continuou a falar, com uma suavidade que a fez se sentir vulnerável, mas, ao mesmo tempo, a convidou a olhar para dentro de si mesma. A pessoa que você busca é aquela que você ainda não conseguiu ser. A bondade que você procura no outro precisa começar dentro de você. Você não pode dar o que não tem. E o que você tem é tudo o que precisa. O mundo não precisa da sua riqueza. O mundo precisa do seu coração. As palavras dele reverberaram em seu interior, como um eco que não parava. Ela não podia mais ignorar aquilo. A vida que ela havia construído, cercada de bens materiais e riquezas, agora parecia vazia, sem sentido.
Ela havia perdido o contato consigo mesma, com sua própria essência, tentando preencher o vazio com coisas externas. E o mendigo, sem nunca ter pedido nada, sem nunca esperar nada em troca, a havia tocado de uma maneira que ninguém jamais faria. Eu não sei se posso mudar, se posso ser essa pessoa, disse Ana, com os olhos marejados, a voz trêmula. Estou tão perdida. Eu pensei que as coisas materiais seriam o suficiente, mas parece que eu me perdi nesse caminho. O mendigo colocou a mão em seu ombro com uma suavidade quase paternal. Mudar não é fácil, mas é possível. O primeiro passo é aceitar que, dentro de você, já existe tudo o que você precisa. Você só precisa se permitir encontrar isso. A sensação de cura parecia estar no ar, como uma promessa silenciosa. Ana sentia que estava diante de uma encruzilhada. Ela poderia continuar vivendo a vida que sempre soubera, imersa em superficialidade. Ou poderia finalmente se permitir ser quem ela sempre deveria ser. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dela estava prestes a se transformar. O mendigo, com sua simplicidade e sabedoria, lhe ofereceu algo mais valioso do que qualquer riqueza que ela já tivesse possuído. A chance de se reconectar com a verdadeira essência de quem ela realmente era. E naquele momento, no banco da praça, Ana sentiu que, talvez, pela primeira vez na vida, ela estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da palavra vida. E a verdadeira felicidade não estava naquilo que ela poderia dar, mas naquilo que ela era capaz de receber. A chance de ser genuinamente humana, sem máscaras, sem medo, com um coração puro. O vento começava a soprar mais forte, bagunçando os cabelos de Ana, mas ela nem percebeu. Seus pensamentos estavam agora completamente focados no homem à sua frente, que aos poucos ia se tornando mais do que uma simples figura de bondade. O mendigo não era mais uma figura vaga, sem história. Ele começava a se transformar em um reflexo de sua própria humanidade, de suas próprias fragilidades. Ele não era apenas um homem sem teto. Ele era alguém que, assim como ela, já havia sido muito mais. Alguém que tinha um passado cheio de esperanças, sonhos e dor. Eu sei que você quer entender minha história, disse o mendigo, quebrando o silêncio que se estendia entre eles. Ele a olhou com um sorriso melancólico, como se soubesse que, em algum momento, ela precisaria saber. Mas tudo tem um porquê, Ana. Eu não sou sempre assim, sentado aqui, em um banco qualquer. Eu não nasci nas ruas. Ana, que estava imersa em seus próprios dilemas, ergueu a cabeça com um movimento lento. Seus olhos estavam fixos nele, a cada palavra dele, mais fascinada e tocada. O mendigo nunca havia dado sinais de que tinha sido mais do que o que parecia, mas sua voz agora trazia consigo uma densidade emocional que ela não esperava. Eu já tive uma família, ele continuou, a voz mais baixa, quase um suspiro. Uma família linda. Eu tinha tudo o que um homem poderia desejar. Uma esposa que me amava, filhos saudáveis, um lar aconchegante e planos para o futuro. Eu era feliz. Pelo menos, eu achava que era. Ana sentiu uma estranha sensação de conexão, como se suas próprias emoções estivessem começando a se entrelaçar com as dele. Ela nunca poderia imaginar o que ele estava prestes a revelar. Mas, algo no fundo de seu ser sabia que ele estava falando a verdade. Ele não era um mendigo por acaso. Havia uma história, uma dor profundamente enterrada, que o havia levado até ali. Mas tudo isso foi arrancado de mim em um segundo. Um acidente. Um simples acidente de carro. Aquele dia acabou com tudo o que eu tinha. Minha esposa, meus filhos, todos morreram. Ele fechou os olhos por um momento, e Ana pôde ver o peso da dor que ele carregava. A tristeza era palpável, e ela sentiu o impacto disso de uma maneira que ela não conseguia descrever. A imagem de sua família perfeita, a visão da esposa sorrindo e das crianças correndo ao redor, pareceu se desfazer no ar, como se ele estivesse revivendo a perda, a tragédia que transformou sua vida em algo irreconhecível. Ana sentiu uma dor apertando seu peito, não apenas pela tristeza que ele carregava, mas também pelo reflexo daquela dor em sua própria vida, que de alguma forma parecia ter se tornado tão vazia quanto a dele. O luto me consumiu de uma maneira que eu não sabia lidar. Ele continuou,
os olhos agora perdidos em alguma lembrança distante. Eu tentei seguir em frente. Tentei voltar à vida, mas a dor, a culpa, não sei como explicar. Eu me sentia responsável, como se pudesse ter feito algo para impedir, e não havia nada para me salvar disso. Nada, exceto o esquecimento, o vazio. Então, eu fui para as ruas. Eu simplesmente não consegui mais viver naquela vida. As ruas me deram o que eu achava que precisava. Silêncio. Solidão. Ana sentiu uma dor aguda dentro de si, como se estivesse sendo envolvida por uma tristeza infinita que não vinha de sua própria história, mas da de um homem que ela mal conhecia. O olhar do mendigo, que antes era de sabedoria, agora estava atingido de algo mais sombrio: desespero, perda e um profundo cansaço. Ele havia se perdido em sua própria dor, se afastado do mundo, acreditando que a única forma de sobreviver era se afastando de tudo. Eu sabia que não ia mais ser o mesmo. O homem que fui antes do acidente morreu junto com minha família. E por muito tempo eu me perdi nas ruas, vivendo apenas de migalhas, sem nada mais a não ser a saudade e o vazio. Mas aí, algo aconteceu. O mendigo fez uma pausa, parecendo refletir sobre o momento que mudaria a direção de sua vida. Ele olhou para Ana com um olhar mais penetrante, e pela primeira vez, ela percebeu que havia uma luz nos olhos dele. Uma luz de quem encontrou, mesmo na dor, alguma forma de redenção. Eu encontrei algo nas ruas que nunca imaginei encontrar. Um novo propósito. Não era mais sobre o que eu tinha perdido, mas sobre o que eu ainda poderia dar. O mendigo, que a sociedade havia jogado para escanteio, passou a entender que tinha uma coisa muito valiosa em suas mãos: a capacidade de oferecer algo que as pessoas precisavam. Eu passei a ver o mundo com outros olhos. Eu não queria mais ser uma vítima. Não queria mais viver no passado. Eu queria encontrar uma forma de aliviar a dor dos outros, de tocar as vidas das pessoas. E aos poucos, comecei a perceber que ajudar as pessoas, mesmo que de pequenas maneiras, poderia me curar. Ana escutava atentamente, sem conseguir tirar os olhos do mendigo. Ela nunca imaginou que ele tivesse uma história como aquela. Naquele momento ele não era mais apenas um homem sem teto. Ele era um exemplo de resiliência, alguém que, mesmo diante do abismo da dor, havia encontrado uma razão para seguir em frente, para transformar sua tragédia em algo que pudesse ajudar os outros a superar suas próprias dificuldades. Ele sorriu suavemente e, ao fazer isso, parecia que a tensão em seu rosto se dissipava, como se ele tivesse encontrado finalmente uma paz que tanto procurara nas ruas. Eu não sou um herói, Ana. Eu só estou tentando viver da melhor forma possível. Mas a verdade é que todos nós carregamos nossas próprias dores, e é isso que nos torna humanos. A vida nos testa, nos quebra, nos faz cair, mas é como nos levantamos que faz toda a diferença. A dor é inevitável, mas o que escolhemos fazer com ela é o que define quem somos. Ana sentiu uma mistura de emoções: tristeza, empatia, mas também um certo alívio. Ela começava a entender que a busca por bondade não era algo que ela poderia encontrar em outra pessoa, mas algo que ela precisava criar dentro de si mesma. O mendigo, com sua história de dor e superação, havia lhe mostrado o caminho. E agora, mais do que nunca, ela sabia que sua própria jornada estava prestes a tomar um rumo diferente. Ela olhou para ele com mais clareza, mais compreensão. Aquelas palavras haviam tocado algo em seu coração, algo que ela não sabia que estava lá. E de alguma forma, ela sabia que estava começando a se curar também. A dor do passado, a solidão e o vazio que ela sentia, agora pareciam mais suportáveis, como se ela tivesse encontrado, no fundo da dor do mendigo, uma maneira de seguir em frente. O mendigo, com um último olhar profundo, se levantou lentamente, ajeitando sua roupa simples. Ele sabia que sua missão naquele momento havia sido cumprida. Não se tratava de ensinar uma lição de vida, mas de compartilhar um pedaço de sua alma com alguém que precisava ouvir, alguém que precisava ver o que ele havia aprendido, que a bondade nasce do sofrimento, que a cura está na aceitação, e que no fim, todos nós podemos encontrar algo de valor em meio à dor. Ana, com uma expressão mais serena,
Sabia que aquela conversa mudaria sua vida para sempre. E naquele momento, ela decidiu que não iria mais correr atrás do que estava perdido, mas sim abraçar o que ela poderia encontrar no futuro, sabendo que, apesar das cicatrizes, havia sempre espaço para a cura. Ana sentiu que aquele encontro com o mendigo estava prestes a mudar não só a sua vida, mas a dele também. Ela olhou para ele com um olhar mais gentil e decidido, e soube que havia algo mais que ela poderia fazer por ele. Ela, que sempre teve tudo ao seu alcance, nunca soubera o verdadeiro significado de dar algo sem esperar nada em troca. Mas naquele momento, algo dentro dela despertava. Um desejo genuíno de ajudar, de fazer a diferença na vida de alguém que havia perdido tudo, mas ainda carregava uma bondade imensurável dentro de si. Depois de um longo silêncio, ela falou, com uma convicção que surpreendeu até a si mesma: "Você me mostrou algo hoje que eu nunca soube ver, e eu quero retribuir de alguma forma. Eu quero te ajudar. Quero te oferecer uma oportunidade." O mendigo, que agora estava mais tranquilo, olhou para ela surpreso. Ele não sabia o que ela queria dizer com aquelas palavras. O que ele poderia aceitar? Ele era um homem de pouco. Um homem que, até poucos minutos antes, achava que sua vida estava condenada a um ciclo interminável de dor e solidão. "Uma oportunidade?" Ele perguntou, um tanto desconfiado. "Eu não entendo." Ana sorriu, um sorriso genuíno que parecia irradiar calor e empatia. "Sim, eu tenho uma empresa e estou procurando alguém para ajudar. Eu sei que você tem muito a oferecer, e eu gostaria de te dar uma chance de trabalhar comigo. Mas mais do que isso, eu quero te ajudar a recomeçar. Não apenas com um emprego, mas com uma nova vida." O mendigo ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras dela. Ele não sabia o que sentir. Seu orgulho o impedia de aceitar qualquer tipo de ajuda, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa poderia ser a única chance de mudar seu destino. Ele sentia que, de alguma forma, estava sendo puxado para uma direção que nunca imaginou seguir. Ele sabia que Ana não estava oferecendo apenas um trabalho, mas uma oportunidade de resgatar sua dignidade, de voltar a ser alguém, de se olhar no espelho e ver, pela primeira vez em muito tempo, um homem capaz de recomeçar. "Eu não sei o que dizer", ele respondeu, sua voz carregada de um misto de gratidão e insegurança. "Eu não quero parecer um peso. Eu não tenho muito a oferecer. Eu sou um homem quebrado." Ana o interrompeu gentilmente. "Não pense assim. Todo mundo tem uma chance de recomeçar. E eu acredito que você merece a sua. Não importa de onde você vem, mas onde você pode ir daqui para frente." Ele ficou quieto por um momento, e então, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente, ele olhou para ela com um olhar sincero, mas ainda com um toque de hesitação. "Mas eu não posso pagar por coisas como um hotel ou cuidados pessoais. Eu sou um homem sem dinheiro." Ana sorriu novamente, uma expressão que irradiava compreensão. "Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou te levar ao hotel, e os custos serão descontados do seu salário. Quero que você se sinta bem, e eu sei que isso vai te ajudar. Vamos dar o primeiro passo juntos." O mendigo olhou para ela, em silêncio, por um instante, e então, finalmente, aceitou. Ele sabia que aquilo era uma oportunidade única. Talvez a última chance que ele teria para se reerguer, para sair do abismo em que estava afundado. Ele deu um suspiro profundo, um alívio imenso em seu peito, e aceitou o convite de Ana. "Está bem", ele disse com um sorriso tímido. "Eu aceito." Ana o conduziu até o carro, e os dois seguiram até um hotel confortável, muito diferente do que ele estava acostumado. Ele sentiu um misto de emoções ao entrar no lugar. Não só pela diferença visível, mas porque ele estava começando a perceber que, ao aceitar aquela ajuda, ele estava se permitindo algo que até então parecia impossível. Uma chance de renascer. No hotel, Ana fez questão de acompanhá-lo até o salão de beleza. Ela sabia que aquele momento era importante. Não se tratava apenas de mudar sua aparência, mas de dar-lhe uma oportunidade de se ver de uma forma diferente, de se redescobrir. Ela queria que ele se olhasse no espelho e visse a transformação que estava por vir.
O mendigo, que nunca imaginou que se sentiria assim, estava nervoso, mas também um pouco excitado pela mudança. Vamos lá. Ana disse com um sorriso, como se estivesse guiando alguém por uma jornada importante. Hoje é um novo começo para você. O processo de transformação foi surpreendente. O cabeleireiro e o barbeiro trabalharam com cuidado, ajeitando cada detalhe do cabelo e da barba. O mendigo observava cada movimento, não só do profissional, mas também de si mesmo no espelho. À medida que os minutos passavam, ele começou a perceber uma mudança real, não apenas na sua aparência, mas também dentro de si. Ele sentia que estava se tornando novamente o homem que ele sabia que poderia ser. Um homem digno de respeito, não pelos bens que possuía, mas pela sua essência. Quando o cabeleireiro deu os toques finais, Ana se afastou um pouco e o observou de longe. Ela ficou sem palavras. O homem diante dela não era mais o mendigo que ela conhecera na praça. Ele estava agora irreconhecível, com o cabelo bem cortado, a barba feita e vestido com roupas que, embora simples, pareciam destacar sua nova postura. Ele tinha um porte elegante, e seus olhos, agora mais claros e vivos, refletiam uma confiança que ele nunca soubera que possuía. Ele era um homem bonito, de boa aparência, que transmitia a sensação de que estava pronto para conquistar o mundo. Você está incrível, Ana disse, seu olhar impressionado e genuíno. Eu não sabia o quanto você poderia mudar, mas você está deslumbrante. O mendigo, ou agora melhor dizendo, o homem diante dela, sorriu timidamente, quase sem acreditar. Ele tocou seu próprio cabelo, sentindo a textura suave, e então olhou para ela, os olhos brilhando com uma emoção que ele não conseguia esconder. Eu nunca imaginei que isso seria possível, ele disse, sua voz cheia de gratidão. Eu não sabia que poderia me sentir assim. Eu sou muito grato, Ana. Ana sentiu uma onda de emoção ao ver o impacto que aquela transformação teve nele. Não era apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna, um renascimento de alguém que, por muito tempo, tinha se esquecido de quem realmente era. E de alguma forma, ela sabia que aquele momento marcava o início de algo novo, não apenas para ele, mas também para ela. Ambos estavam em um caminho de redescoberta, de curar velhas feridas e de abraçar um futuro cheio de novas possibilidades. Este é apenas o começo, disse Ana, sorrindo de volta para ele. Agora você está pronto para começar uma nova história. Vamos em frente. O mendigo, agora transformado, sentiu uma paz interior que ele não experimentava há anos. Ele sabia que, com Ana ao seu lado, a jornada de sua vida estava apenas começando. A vida de Ana parecia ter começado a se estabilizar, como se o vento que a empurrava para caminhos incertos agora estivesse mais calmo. A convivência com Marcelo, o mendigo que se tornara um homem de boa aparência e postura, estava mudando a forma como ela via o mundo. As conversas entre eles eram simples, mas envolviam uma sinceridade que ela não experimentava há muito tempo. Cada palavra dele, cada gesto de agradecimento, a fazia perceber que, por mais que a vida a tivesse testado de inúmeras maneiras, ela ainda tinha muito a aprender. Nos primeiros dias após a transformação de Marcelo, Ana o acompanhava em várias tarefas relacionadas ao trabalho, sem pressa, sem expectativas. Era como se ela estivesse redescobrindo o prazer de ajudar alguém a recomeçar. Ele estava se adaptando à rotina da empresa, aprendendo novas habilidades e, embora ainda sentisse um pouco de timidez, estava demonstrando um empenho admirável. Ana se sentia orgulhosa dele, mas o que mais a surpreendia era o quanto ela começava a se importar com ele. No fundo, havia algo em Marcelo que a tocava de uma maneira inesperada. Ele não era apenas um homem em busca de uma segunda chance, mas parecia ser uma alma perdida que aos poucos estava encontrando sua paz. Ana não podia deixar de notar sua gentileza, sua humildade e, principalmente, sua capacidade de ouvir com atenção. Às vezes, ele a fazia rir com uma piada simples, mas que, de alguma forma, fazia ela se sentir viva novamente, como se os anos de tristeza e dor tivessem ficado para trás. Certa tarde, depois de um longo dia de trabalho,
Enquanto os dois tomavam um café na pequena sala de descanso da empresa, Ana sentiu uma curiosidade que não podia mais ser ignorada. Ela estava em silêncio, observando Marcelo, que mexia lentamente com a colher em sua xícara, pensativo, como se estivesse refletindo sobre algo profundo. Ele, por sua vez, estava sorrindo discretamente, mas parecia desconfortável com a pergunta que Ana guardava para si mesma há algum tempo. "Marcelo", ela disse com a voz suave, sem saber muito bem como iniciar aquela conversa. "Desculpe-me por perguntar, mas qual é o seu nome?" Marcelo levantou os olhos para ela como se de repente ele tivesse sido tirado de um pensamento distante. Ele sorriu timidamente e com um olhar tranquilo respondeu: "Meu nome é Marcelo." Ana parou. A palavra Marcelo ecoou em seus ouvidos e por um instante o mundo pareceu desacelerar. Seus olhos se arregalaram e ela sentiu um aperto no peito. Marcelo, aquele era o nome de seu marido. O nome de alguém que ela perdera de forma cruel e irreparável. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar a sensação de sufocamento que começava a tomar conta de seu corpo. Não era possível. Como ele poderia se chamar Marcelo? Não poderia ser uma simples coincidência. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. Sua mente estava em um turbilhão de emoções que ela não conseguia controlar. Ela não estava preparada para aquilo. Não estava pronta para enfrentar os fantasmas do passado. Marcelo, o mendigo que agora estava em sua vida, era o nome do homem com quem ela compartilhara sonhos e esperanças, do homem que havia sido seu companheiro, seu amor, a pessoa com quem ela construiu uma vida até que o câncer a levou dele de maneira cruel e inesperada. Marcelo. Ela nunca pensou que o nome dele surgiria novamente de uma forma tão inesperada, mas lá estava ele na boca de um homem que, por mais estranho que fosse, parecia preencher uma parte do vazio que ela sentia há anos. Você se chama Marcelo?" Ela repetiu, sua voz mais baixa, quase como se estivesse tentando processar o impacto daquela revelação. Ela evitava falar sobre o marido, pois qualquer menção a ele a fazia reviver a dor daquela perda, da partida dele quando seu filho ainda era um bebê, com apenas 1 ano de idade. "Sim", ele respondeu, sem perceber a tensão no rosto de Ana. "Meu nome é Marcelo, e por mais que seja difícil de acreditar, eu não estou mentindo. Foi assim que nasci. Meu nome é o que eu carrego." Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Seu peito apertou, e ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, embora tentasse se manter firme. Ela afastou a xícara de café lentamente, sem saber o que dizer. "Marcelo." Ela repetiu o nome mais uma vez, como se tentando fazer o nome se encaixar naquela nova realidade. Havia algo em seus olhos que parecia distante, como se ela estivesse se afastando do momento presente para voltar ao passado, à época em que ela tinha o marido ao seu lado, quando a vida parecia mais simples, mais cheia de sentido. Ela se lembrou da última vez que ele esteve em sua vida, quando ela estava sozinha, desesperada, cuidando de seu filho recém-nascido e tentando lidar com a dor imensa que a perda de Marcelo lhe causara. O câncer o levou rapidamente. Ela não teve tempo de se despedir. Ele faleceu quando seu filho tinha apenas 1 ano, e naquele momento, a vida de Ana havia se despedaçado. Ela se fechou em um luto interminável, prometendo para si mesma que nunca mais se apaixonaria, que nunca mais deixaria que alguém entrasse em seu coração da forma que Marcelo havia feito. Ele era seu amor, sua vida, e a perda dele foi um golpe tão profundo que Ana acreditava que jamais conseguiria se recuperar. Ela se concentrou em seu filho, mas o vazio que ele deixou nunca poderia ser preenchido. E agora, diante dela, estava outro Marcelo. Ele estava ali, uma figura completamente diferente, com uma história que a tocava profundamente, mas ainda assim, algo nela resistia. Ela não sabia como lidar com o turbilhão de sentimentos que começava a emergir. Ela queria acreditar que era apenas uma coincidência, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar a ligação inexplicável que o nome dele trazia. Ela se levantou rapidamente, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam escapar. Marcelo percebeu a mudança no clima e se levantou também, preocupado. "Desculpe, Ana, se eu te deixei desconfortável. Não foi minha intenção."
Ela o olhou com um sorriso forçado, tentando desviar a atenção do que estava sentindo. Não, não é isso. Ela respondeu com a voz quebrada. É só um nome. O nome do meu marido. Ele se chamava Marcelo. A confusão tomou conta do olhar de Marcelo. Ele ficou em silêncio, tentando compreender, mas viu que as palavras de Ana estavam carregadas de um peso emocional imenso. Ele não sabia exatamente o que aquilo significava, mas podia sentir a dor por trás de sua reação. Ele olhou para ela com uma expressão suave, tentando transmitir sua compreensão. Eu sinto muito, ele disse, a voz mais suave. Eu não sabia disso. Ana forçou um sorriso, mas suas mãos tremiam. Não é sua culpa, ela murmurou. Eu só nunca pensei que poderia ouvir esse nome novamente, sem que ele me trouxesse tanta dor. O silêncio entre eles se instalou, pesado, enquanto Ana tentava se recompor. Ela sentia que, naquele momento, algo havia mudado dentro dela. A dor de perder Marcelo, seu marido, nunca desapareceria. Mas agora, ela sentia que algo mais estava começando a surgir dentro de si. Algo que ela ainda não sabia como definir. Talvez fosse o começo de uma nova compreensão, uma nova chance de curar seu coração. Mas por enquanto, ela estava perdida em um mar de emoções, tentando entender o que o nome Marcelo representava para ela agora. Marcelo, o homem que um dia fora um mendigo perdido nas ruas, estava agora se destacando de uma maneira que Ana jamais imaginou. A oportunidade de trabalhar com ela havia sido o divisor de águas em sua vida. Desde o momento em que ele entrou na empresa, uma mudança nítida o tomava, como se cada tarefa que ele enfrentava fosse uma chance de mostrar sua verdadeira essência, seu potencial. Marcelo não era apenas um homem de boas intenções, mas um homem extremamente inteligente, com uma visão clara sobre negócios e uma habilidade impressionante para se conectar com as pessoas. Nos primeiros dias, ele parecia hesitante, como alguém que não se sentia confortável em um ambiente tão distinto de sua antiga realidade. Mas, rapidamente, suas habilidades começaram a emergir. Ele tinha uma visão estratégica apurada e uma capacidade rara de resolver problemas complexos com soluções criativas. Ana ficou surpresa ao perceber a rapidez com que ele se adaptava e se destacava na equipe. Ele não só compreendia os desafios da empresa, mas também trazia ideias inovadoras que começaram a fazer a diferença. A cada reunião, a cada interação com os colegas, ele se tornava mais confiável e respeitado. Ana começou a ver nele um homem diferente, alguém que ela jamais imaginaria ser o mesmo Marcelo que ela encontrou na praça. Seus olhos se tornaram mais confiantes, sua postura mais assertiva. Ele estava começando a criar raízes na empresa, mas também dentro do coração de Ana. Ela o via trabalhar com paixão e dedicação, e algo nela começou a mudar. Ele não era mais o homem perdido, sem rumo, mas alguém com um futuro brilhante pela frente. E, à medida que ela o observava, algo dentro dela se despertava, um sentimento que ela não sabia como controlar. O que ela não esperava, no entanto, era como seu filho reagiria à presença de Marcelo. Desde o primeiro dia em que o viu, o menino parecia encantado. Era como se ele já conhecesse Marcelo de algum lugar, como se, de alguma forma, a conexão entre eles fosse mais profunda do que simples coincidência. A criança, que normalmente era tímida e reservada com estranhos, se aproximava de Marcelo sem hesitar. Ele o via como um amigo, um irmão, e de uma forma inexplicável, eles se conectaram de imediato. Ana sentiu o coração acelerar. Ela sabia o que ele queria dizer. Ela também sentia uma conexão profunda com ele, algo que ela não podia negar. E naquele momento ela se deu conta de que, sim, ela estava se apaixonando por ele. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a permitir que esse sentimento florescesse, sem medo, sem hesitação. Marcelo, com sua paciência, sua bondade e sua força silenciosa, havia se tornado uma presença constante na vida de Ana. E de alguma forma, ele havia preenchido uma lacuna que ela pensou que nunca poderia ser preenchida novamente. A conexão que ela sentia com ele, tanto como mulher quanto como mãe, a fazia perceber que talvez ela não estivesse mais sozinha. Ela tinha encontrado em Marcelo uma nova oportunidade para acreditar no amor,
na transformação e na redenção. Nos dias seguintes, algo começou a mudar nas conversas entre Ana e Marcelo. A relação entre os dois estava mais profunda e, ao mesmo tempo, mais tranquila. Eles conversavam sobre tudo, compartilhando histórias sobre o passado, sobre suas vidas antes de se encontrarem. Marcelo, agora com um novo ar de confiança, revelou a Ana algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém desde o dia que perdeu tudo: sua família. Há muito tempo não vejo meus pais, Marcelo disse, sua voz tensa de nostalgia. Antes de tudo acontecer, éramos muito próximos. Eles sempre foram minha base. Depois do acidente, quando tudo mudou, eu me afastei. Eu não queria que eles me vissem daquele jeito. Eu não sabia como olhar nos olhos deles depois de ter perdido tudo. Minha esposa, meu filho, minha vida. Ana ficou em silêncio por um momento, ouvindo as palavras dele, sentindo a dor que ainda transbordava em sua voz. Ela sabia o quanto a perda de sua esposa e filho o havia devastado, mas ouvir Marcelo falar sobre sua família, sobre a distância que ele sentia deles, a fez entender ainda mais a profundidade de sua solidão. Ele não tinha apenas perdido seus entes queridos, mas havia se afastado daqueles que mais amava, convencido de que seu novo eu, o mendigo nas ruas, não merecia ser visto por eles. Marcelo. Ana começou com uma suavidade que ela mal reconheceu em si mesma. Você deve voltar a vê-los. Eles devem estar com saudades. E mesmo que você tenha mudado, eles são sua família. Eles vão ver que você não está mais naquele lugar, que você conseguiu se levantar. Não importa o que tenha acontecido, você merece que eles saibam que está bem. Marcelo hesitou, seu olhar distante, mas a gentileza de Ana lhe tocou. Ela estava certa. Ele precisava enfrentar esse capítulo de sua vida, precisava mostrar para si mesmo que, mesmo depois de tudo o que passou, ele ainda poderia ser o homem que seus pais conheceram e amaram. E, mais importante, ele precisava ver seus pais, senti-los perto, como um lembrete de que a vida ainda tinha algo a oferecer. Ele sentiu um aperto no peito só de pensar em encontrá-los novamente, mas sabia que, naquele momento, estava pronto. Você tem razão, Ana, ele disse com a voz agora mais firme. Eu realmente preciso vê-los. Eu só não sabia como, ou se seria bem-vindo. Tenho medo de como eles podem me ver. Não sei se vou ser capaz de olhar nos olhos deles depois de tudo. Ana o olhou com um sorriso sincero, que refletia a confiança que ela agora tinha nele, mas também a compreensão da sua dor. Eu vou com você, ela disse de forma resoluta. Você não precisa fazer isso sozinho. Se você se sentir confortável, podemos ir juntos. Eu estarei ao seu lado. Marcelo a olhou surpreso, sem saber o que responder. Ele não esperava que ela se oferecesse para acompanhá-lo, mas ao mesmo tempo, aquilo o tocava profundamente. Ana, a mulher que havia mostrado a ele que a vida poderia ser mais do que sofrimento, estava disposta a compartilhar com ele esse momento de vulnerabilidade. Você faria isso? Ele perguntou, a voz baixando, como se aquilo fosse mais do que um simples convite. Era uma verdadeira oferta de apoio. Claro, ela disse com um sorriso. Você não está mais sozinho, Marcelo. Não importa o que tenha acontecido, você merece ter alguém ao seu lado. Marcelo sentiu uma gratidão imensa por aquela mulher. Ela não só o ajudou a reconstruir sua vida profissional, mas também se tornou a força que ele precisava para dar o próximo passo em sua jornada emocional. Ele sabia que ela tinha se tornado alguém essencial em sua vida, mais do que ele poderia imaginar. E agora, ela o acompanharia em uma das situações mais difíceis que ele enfrentaria: reencontrar seus pais depois de tantos anos de silêncio e dor. Na manhã seguinte, eles viajaram juntos. Ana percebeu a tensão de Marcelo à medida que se aproximavam da casa dos pais dele. O caminho parecia longo, como se cada quilômetro o levasse para mais perto de um passado que ele não sabia como encarar. Marcelo não falou muito durante a viagem, mas Ana podia sentir o peso dos seus pensamentos. Ela tentou não pressioná-lo, deixando que ele tivesse seu próprio tempo para processar o que estava por vir. Quando chegaram à casa dos pais de Marcelo, o portão estava fechado. Era uma casa simples, mas acolhedora, com um jardim bem cuidado. Marcelo ficou parado por um momento na frente da porta, respirando fundo, tentando reunir coragem para dar o próximo passo.
Ana olhou para ele, dando-lhe um olhar de incentivo. Ele olhou para ela e, com um leve sorriso de gratidão, se aproximou da porta e tocou a campainha. Os segundos pareciam se arrastar enquanto esperavam. Quando a porta se abriu, o rosto de uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos marcados pelo tempo, apareceu. Ela olhou fixamente para Marcelo, sem reconhecer de imediato quem ele era. Mas então, a expressão dela mudou. O olhar dela se suavizou, como se uma lembrança distante tivesse se acendido. Ela olhou para ele com uma mistura de incredulidade e esperança, e as palavras não saíram imediatamente de seus lábios. Marcelo, ela disse, quase sussurrando, como se não acreditasse no que estava vendo. Meu Deus, é você? E então, o homem idoso apareceu ao lado dela. Seu rosto enrugado se iluminou ao ver Marcelo na porta. Ele parecia mais frágil, mas o olhar de amor nos olhos dele era inconfundível. Meu filho! Ele exclamou com os olhos cheios de lágrimas. Onde você esteve? Nós não sabíamos o que aconteceu. Por tanto tempo pensávamos que você estivesse perdido para sempre. Marcelo estava em silêncio, seus olhos marejados de lágrimas. Ele não conseguia falar, mas seu corpo tremia. Ele sabia que aquele momento seria difícil, mas ele não imaginava que a emoção de vê-los novamente seria tão avassaladora. Ele os olhou finalmente com a coragem de enfrentar o passado. Seus pais, com os rostos iluminados pela alegria, correram em sua direção, e a mãe de Marcelo o abraçou com toda a força que ela tinha. As lágrimas escorriam dos olhos deles, enquanto eles o envolviam em um abraço apertado. O homem idoso também o abraçou, e foi impossível não ver o alívio e a felicidade estampados em seus rostos. E ali, naquele instante, Ana se afastou um pouco, observando de longe. Ela percebeu que aquele momento era mais do que a reunião de um filho com seus pais. Era a reconciliação de Marcelo consigo mesmo. Ele estava se redescobrindo, encontrando sua dignidade novamente aos olhos daqueles que o amavam. E a presença de Ana ao seu lado, como um apoio incondicional, fez com que ele se sentisse aceito, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Ele não estava mais perdido. Ele havia encontrado seu lugar, e com isso, o seu verdadeiro valor. Ana sentiu uma onda de emoção ao observar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, um sentimento de gratidão. Ela sabia que, de alguma forma, havia ajudado Marcelo a dar esse passo, mas, mais do que isso, ela sabia que, ao acompanhar Marcelo nesse reencontro, ela também estava encontrando algo que há muito tempo não sentia: um novo começo. A visita aos pais de Marcelo foi o marco de uma mudança definitiva na vida dele. O reencontro com seus pais foi um momento carregado de emoções intensas, mas também de uma nova esperança. Eles estavam felizes, e Marcelo, mesmo que com lágrimas nos olhos, sentia-se renovado. Pela primeira vez em muitos anos, ele conseguia ver seu valor refletido nos olhos dos outros. A dor do passado ainda estava ali, mas agora ela não o dominava mais. Ele sabia que a jornada para reconstruir sua vida estava apenas começando, mas já não estava mais sozinho. Ana, ao vê-lo se reconciliar com seus pais, sentiu uma satisfação imensa. Ela sabia o quão difícil tinha sido para ele permitir-se essa aproximação, e sentiu uma felicidade profunda por ter sido uma parte importante dessa transformação. No fundo de seu coração, ela também sabia que o que começou como uma simples ajuda ao mendigo nas ruas estava se transformando em algo muito mais significativo. Um amor crescente, uma família sendo construída de forma inesperada. Nos meses seguintes, a vida de Marcelo seguiu uma trajetória de sucesso e superação. Ele continuou a trabalhar com dedicação na empresa, destacando-se cada vez mais. Mas o que realmente fazia seu coração bater mais forte era sua relação com Ana. Eles estavam se aproximando cada vez mais. O apoio, o carinho e a compreensão entre eles se tornaram fundamentais para que ambos passassem por seus próprios processos de cura e autodescoberta. Marcelo se apaixonou por Ana de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Ela era sua amiga, sua confidente, sua parceira, mas também era a mulher que, com seu amor incondicional, havia transformado sua vida. E Ana, por sua vez, estava
começando a perceber que havia algo mais entre eles. O que ela inicialmente via como uma simples amizade estava se transformando em um amor arrebatador. Em uma noite tranquila, enquanto eles estavam juntos em sua casa, Marcelo olhou nos olhos de Ana, sentindo um peso e, ao mesmo tempo, uma leveza que ele nunca havia experimentado. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Ana, ele começou, sua voz baixa, mas firme. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca imaginei que um dia me sentiria completo novamente. Mas você, com tudo o que fez por mim, com todo o apoio que me deu, eu só posso te agradecer por me mostrar que o amor e a felicidade são possíveis, mesmo depois de tanta dor. Ana ficou em silêncio, sentindo as palavras dele tocarem sua alma. Ela sabia o quanto ele havia se esforçado para chegar até ali, para se redescobrir, para confiar novamente nas pessoas. Marcelo, o homem que um dia estivera perdido, agora estava diante dela, mais forte, mais sábio e mais cheio de amor do que jamais imaginou. Marcelo, Ana disse com a voz emocionada. Eu também não esperava que algo assim acontecesse. Você foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que o que estou sentindo por você é real, é verdadeiro. Eu não me arrependo de nada que fiz por você. E mais do que isso, eu quero estar ao seu lado em tudo o que vier. Foi então que Marcelo se aproximou dela, pegou suas mãos com uma ternura que só ele sabia demonstrar e disse: Ana, eu te amo. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero que a gente construa a nossa família, nossa história, e que possamos sempre nos apoiar, assim como temos feito até agora. Ana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ela não tinha palavras suficientes para expressar o que sentia, mas o brilho nos seus olhos disse tudo. E naquele momento, ela soube que Marcelo era o homem com quem ela sempre sonhou. Eles estavam destinados a ficar juntos, a escrever um novo capítulo, juntos, mais fortes do que jamais imaginaram. Os meses passaram rapidamente, e o relacionamento deles se fortaleceu cada vez mais. Eles viajaram, dividiram sonhos, e Marcelo, com seu trabalho árduo, se tornou uma peça-chave na empresa, enquanto Ana o apoiava em cada passo. Eles construíram uma vida juntos, um lar de amor e esperança. O passado de Marcelo, com suas sombras e tragédias, agora era parte de sua história, mas não definia quem ele era. Ele havia se transformado, renascido das cinzas, e estava pronto para começar uma nova vida. E então, a notícia mais inesperada e maravilhosa chegou. Ana estava grávida. Não apenas de um, mas de 2 filhos. Gêmeos. O milagre da vida estava se tornando realidade, e a alegria que tomou conta do casal foi indescritível. Eles celebraram juntos, com um entusiasmo imenso, e cada dia parecia mais mágico do que o anterior. O pequeno lar que haviam construído se encheu de risadas, de amor, de sonhos compartilhados. Marcelo, que antes tinha perdido tudo, agora estava ganhando o que nunca pensou que poderia ter: uma família, o amor incondicional de uma mulher maravilhosa e a oportunidade de ser pai novamente. Ele sabia que nada seria fácil, que ainda haveria desafios pela frente, mas ele estava preparado para enfrentá-los. Porque agora ele tinha algo que o tornava mais forte do que nunca: o amor de Ana e o futuro brilhante que estavam construindo juntos. O dia do casamento chegou, e foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Apenas os mais próximos estavam presentes. Ana, com um vestido simples, mas lindo, olhava para Marcelo com um amor que transcendeu qualquer palavra. Ele, de terno, elegante, estava radiante, não apenas pela beleza do momento, mas porque sabia que, finalmente, tinha encontrado o lugar onde seu coração pertencia. Eu te amo, Marcelo disse, olhando nos olhos de Ana enquanto ela se aproximava para trocar os votos. Eu também te amo, Marcelo. Ana respondeu com os olhos marejados. E prometo que sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Os 2 se casaram, e o amor que floresceu entre eles se tornou mais forte a cada dia. A vida parecia cheia de promessas, e eles estavam prontos para enfrentar o que o futuro reservasse. E assim, Ana e Marcelo começaram a escrever o resto da sua história, com a certeza de que nada poderia destruí-los.
porque o amor que os unia era inquebrantável. E, enquanto o tempo passava, com os gêmeos crescendo em seu ventre, e o futuro se desdobrando diante deles, Marcelo olhava para Ana com um sorriso no rosto. Ele não podia deixar de se lembrar de onde começou. Um homem perdido nas ruas, sem rumo, sem esperança. Mas agora, ele estava em casa, com Ana, com seus filhos, e com o amor de uma vida inteira pela frente. O homem que havia sido quebrado, agora estava inteiramente reconstruído, e ele sabia que nada poderia tirá-lo de seu lugar ao lado da mulher que o abençoou com a chance de recomeçar. Eles estavam prontos para o que viesse, e sabiam que juntos não havia limites para o que poderiam conquistar.